Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula de arte para o 9º ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula hoje é Teatro Contemporâneo. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação através do chat com vocês e apresento a vocês a professora que irá ministrar esta aula, a professora Fernanda Borges. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, turma do 9º ano. Passaram bem a semana? Então, finalmente chegamos no terceiro bimestre. O terceiro bimestre, a habilidade é teatro, então nós vamos conversar sobre os gêneros teatrais, elementos do teatro, tá? Até o final do bimestre. Lembrando que esta habilidade é um recorte do caderno do aluno e do professor, então querendo dar continuidade a gente pode, tá? E o que eu sempre estou pedindo para vocês, turma, pega um caderno, pega uma caneta, para a gente escrever as palavras-chave para depois a gente estudar, tá certo? A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é EF09, AR24, reconhecer e apreciar artistas, grupos, coletivos e manifestações cênicas do teatro contemporâneo paulista, brasileiro e estrangeiro, investigando os modos coletivos e colaborativos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Então, eu sempre começo a nossa aula com um chat. Então, bom, primeiro antes a gente vai relembrar o que a gente estudou na última aula. Apesar de ter sido dança, turma, o que a gente viu na nossa última aula vai caber bem para as habilidades do teatro. Então, o que a gente estudou na aula passada? Depois a gente vai para o nosso chat. A gente falou sobre cenário, que são elementos que muitas vezes também compõem a coreografia e aparecem no decorrer de todo o trabalho de experimentação, em jogos e brincadeiras, e do teatro também. Iluminação. A iluminação cênica ou iluminação teatral é o conjunto de luzes que nas apresentações tem a função de elaborar efeitos artísticos. No teatro vai servir também. Espaço de apresentação. Espaço definido em função de uma encenação, que pode ser coreográfica ou teatral. Aí o nosso teatro de novo. Nós conversamos também sobre coreografia, figurino e trilhas sonoras. E tudo isso que a gente fez nas aulas de dança, a gente vai trazer também para o teatro, tá certo? E agora vem a hora do nosso chat. Eu queria saber se vocês costumam assistir a espetáculos de teatro. Onde? Se é na internet, na TV ou ao vivo. E se você já foi assistir uma peça, você lembra como que era essa peça? Eu vou dar 1 minuto para vocês contarem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui. A Sara cita que sim, e ela já fez uma peça em sua escola. A Cauane cita que sim, ela já foi, né, a teatros antes da pandemia. A professora Lucilene cita o Quebra-Nozes na Academia Corpo e Companhia de Presidente Venceslau. Muito obrigada, professora, pela sua participação. O Gustavo já foi em vários espetáculos. A Maria Luísa disse que sim, o pai dela sempre a leva para assistir no Teatro do Sesc. A Cauane já assistiu algumas peças recomendadas pela sua professora de teatro. O Wesley não, mas já viu na internet. Não foi pessoalmente, mas já viu na internet. A professora Cristiane cita aqui que assistiu A Madrinha Embriagada no Teatro do SESI, em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Obrigada, professora, pela sua participação. A Ana Samira não costuma assistir, é meio raro, né?
O Jonatas já assistiu uma peça na escola e já participou de uma. A Jennifer diz que assiste pela TV Cultura de vez em quando. O Carlos Eduardo citou no SESI ano passado. A Letícia ao vivo, né, em Uberlândia. A Yasmin via muito na escola. A Carola, sim, ao vivo. Quando assistiu era Conto de Fadas, né? Foi muito legal. Vamos lá, quem mais aqui? O Lucas Silva disse que já foi uma vez com a mãe ao teatro quando estava no 5º ano. Né? E a grande maioria, ó, a Rafael às vezes passa na TV, a Geisa na escola, a Maria Eduarda também já participou de uma peça. Né? E Ana Beatriz cita que tem o hábito de assistir pela internet. Tá bom, turma. Essas perguntas que a gente faz, pessoal, é só para a gente sentir se a galera tem uma aproximação, se vocês têm uma aproximação com o teatro, já ouviram falar, ou pelo menos já assistiram, nem que fosse pela TV. Eu estou vendo que a maioria, sim, tem essa aproximação. A professora Cristiane comentou que foi assistir a Madrinha Embriagada. Eu também fui ver essa peça, muito boa. Era uma peça gratuita aqui em São Paulo, excelente. Uma comédia muito bacana. O Micael comentou aqui que queremos mais vídeos dos professores dançando. Bom, Micael, agora nós estamos na habilidade de teatro, mas eu já estou conversando com a minha turma aqui para que eles preparem alguma coisa especial para vocês, mais dentro da habilidade de teatro, tá certo? Vamos lá, turma. Vamos falar de teatro. A palavra teatro vem do grego teatro e significa panorama, lugar onde se vê, lugar onde as pessoas estão juntas para assistir um espetáculo artístico. Desde as antigas civilizações, nós já temos registros da existência do teatro, que já era um local onde se faziam encenações e danças, nos quais se acreditava poder controlar o divino e as forças sobrenaturais, para assim manipular eventos da natureza como chuvas, colheitas e fartura. Ou seja, turma, não se fazia teatro para entretenimento, que nem se faz hoje. O teatro era uma coisa mais séria, era voltada para os deuses, então eles faziam encenações pedindo coisa para os deuses. Por favor, que venha mais chuva, que tenha mais fartura na colheita, tá? Só muito tempo depois que o teatro se tornou uma coisa para entreter o público. Então, o teatro é uma das artes mais completas, porque o ator, quando ele entra na peça, ele pode encenar vários personagens e representar uma gama de emoções, provocando muitas reações no público. Raiva, alegria, tristeza, dependendo da peça que a gente vai assistir, tá certo? Formas de teatro, de espetáculos teatrais. Vamos ver algumas formas de espetáculos teatrais. Nós temos o teatro de bonecos, onde existem os marionetes ou títeres, que são bonecos presos por fios, varetas e controlados pelas mãos humanas. Teatro de sombras, de origem chinesa, é onde a gente projeta uma sombra nas mãos ou em figuras recortadas em uma parede ou em tecido com uma fonte de luz. Mímica, apresentação em que o ator não utiliza a voz, devendo transmitir os sentimentos e os pensamentos por meio de gestos e expressões corporais e faciais. Eu acho essa forma de espetáculo como mímica muito complexa, porque o ator ele não fala nada. Só com as expressões do rosto, ele tem que contar uma história muito interessante. Teatro de máscaras. Surgiu com os gregos, que utilizavam máscaras para representar deuses e heróis. Nos dias atuais, muitas culturas ainda utilizam as máscaras em suas apresentações. Mas na época do teatro grego, turma, já não tinha a expressão facial que os mímicos têm. Então, queríamos interpretar alguém triste, colocava uma máscara. Queríamos interpretar alguém sorrindo, trocava a máscara por alguém sorrindo, certo? Vamos lá. Mais formas de espetáculos teatrais. Nós temos também o teatro convencional, que usa situações do dia a dia para contar uma história da vida real. Então, pega lá uma história de amor e interpreta, monta uma história e conta no teatro, é encenado no teatro. Musical. A música conta a história. São comuns a ópera, o drama cantado e a opereta, que também é cantada. Existem também musicais que usam de música de MPB, do rap, com instrumentos feitos com sucata e objetos comuns, como rodos, vassouras, além do corpo humano. Nós já tínhamos conversado sobre alguns grupos, algumas performances desses grupos na habilidade de música.
Circo, espetáculo representado por artistas como acrobatas, malabaristas, ilusionistas, palhaços, equilibristas, contorcionistas. São geralmente espetáculos muito alegres, são coloridos, são cheios de magia e geralmente alguns são muito atléticos. Vamos lá, turma, eu trouxe para vocês uma peça de teatro convencional, do que a gente está acostumado a ver. Chama-se O Pirata de Galochas. Para esses coxas do que é feito um pirata. Não! Esperem! A violência não é o melhor caminho. Mas como assim? Nós somos piratas! Eu sei, mas se queremos ocupar essa ilha e montar nossa federação, temos de tentar dialogar. Sim! Diálogo! Diálogo! Eu quero que eles dialoguem com a minha espada! Escutem! No último barco que saqueamos, eu conheci um senhor muito legal. Ele era defensor público. E antes de ter sua garganta cortada, ele me deu este livro. E o que está escrito aqui é impressionante. Nós temos direito! E como é que funciona isso, bruxa? Nós podemos exigir uma porção de coisas sem precisar apelar para a violência. Ah, cara, deixa eu ver. Como assim sem violência? Eu não posso. E o que a gente pode exigir, hein? Um monte de coisas. Por exemplo, a ocupação dessa ilha. Ela está abandonada. Leiam aí. Nós temos direito à moradia. Bom, turma, eu trouxe uma peça convencional, cenário criativo e simples, figurino mais elaborado e o local também que eles fizeram a peça era um local pequeno, já não era assim um palco de um teatro. Mas eu trouxe para a gente ir comparando essas diferenças nos outros vídeos que a gente vai ver, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, mas antes de falar um pouquinho, a gente vai falar do teatro contemporâneo, mas antes eu quero saber pelo chat, para você, o que é o teatro contemporâneo? Quais os elementos que compõem o teatro contemporâneo? Vou dar 1 minuto para vocês contarem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui pelo chat, tá? E nós vamos citar, olha só que interessante. A Vitória diz que já participou de várias peças na escola. A Micaela cita cenário e luzes, né? A iluminação, como um elemento aí do teatro contemporâneo, tá? A Raíssa cita os figurinos e cenários. A Marília, ela cita um teatro criativo que sai do comum, envolvendo muito ator e público. O João Lucas cita que é um teatro moderno.
A Maria Luísa, que é dos dias atuais. A Ingrid, que é uma peça legal. O Matheus seria o teatro mais atual, está citando, né, que é o teatro mais atual. A Raíssa acha que é um teatro de coisas antigas. O Lucas acha que, cita aqui, cenário, personagem, diálogo, encenação, né, como elementos aí do teatro contemporâneo. Vamos lá, mais um. A professora Vivian cita a ausência de cenário, né? Não é bem a ausência do cenário, né? Tanto você pode não ter um cenário fixo, como você pode fazer como essa peça que vocês acabaram de assistir aí, tá? Cenários utilizando sucata, utilizando praticáveis, pallets, como foi o caso aí, e outros elementos, né, de uso cotidiano, tá? Então, os cenários, eles podem ser criativos e utilizar, inclusive, materiais recicláveis, tá bom? Olha só, a Glenda ainda cita iluminação, figurino e cenário também. O professor Luiz Henrique sempre leva os alunos dele ao Teatro da Fiesp, na Paulista, muito bem, que tem muitas peças contemporâneas. Obrigada pela participação, professores. Vamos lá. E, para a gente finalizar aqui, tem mais... Ó, a professora Luciene cita aqui, que é uma apresentação realizada em qualquer ambiente. Muito bem, professora. Muito obrigada pela participação. É isso aí, professora Fernanda. Bacana, turma. Só quero deixar um grande beijo para o aluno Vitor Graner, que deixou aqui sua opinião, falando que gosta muito da aula. Um grande beijo, Vitor, pela sua participação. Muito obrigada. Vamos lá, turma. Alguns de vocês disseram que é sem cenário, com cenário. O teatro contemporâneo, ele pode sim ter cenário, não ter cenário, sem espaços alternativos. Alguma aluna, desculpa, eu esqueci o nome, falou que relacionou com a criatividade. É isso aí, às vezes o teatro contemporâneo, ele traz elementos diferentes que para nós podemos chamar de criativos. Vamos lá para a definição. Então, o teatro contemporâneo é uma das vertentes do teatro realizado em todo o mundo. Teve seu início no século XIX, em conformidade com os fundamentos estéticos da época, e se expandiu no século XX, com inovações nas concepções e nas experimentações, tanto nas teorias como nas práticas teatrais e nas utilizações de recursos tecnológicos e ferramentas digitais. Ou seja, nada mais do que vocês acabaram de me dizer. Criatividade, locais diferentes, com cenário, sem cenário, figurinos diferentes, iluminação diferente, uma coisa pensada, saindo um pouco do tradicional, aquela coisa do palco, ator, tá? Então, com elementos diferenciados. Vamos lá, o teatro contemporâneo no Brasil teve início com Nelson Rodrigues, com a peça Vestido de Noiva, que foi em 1943. Não é que assim teve início, começou neste dia, mas começou, já havia sido pensado antes, mas o Nelson Rodrigues, ele trouxe essa questão efetiva quando ele lançou o Vestido de Noiva. Acredito que os pais de vocês devem lembrar dessa peça, passou na TV depois, né? Então, iniciando a modernidade do teatro brasileiro. O enredo dessa peça, ele tinha muita ação, muito drama, diferentes possibilidades de atuação pelos personagens, né? Isso trouxe um ritmo diferente para o teatro no Brasil. Nos dias atuais, então eu trouxe uma fotinho para vocês aí que vocês estão vendo, né, do autor. Nos dias atuais, o teatro contemporâneo se identifica com experimentação de apresentações em espaços não convencionais, e também costuma eliminar a quarta parede. A quarta parede é uma palavra que se usa muito no teatro. O que é a quarta parede? É aquela parede invisível que separa o público dos personagens. Ou seja, trabalham a encenação interativa e a produção de textos coletivos. É aquela questão do ator estar interagindo com o público, chama a plateia para o palco. Às vezes eles eles estão sentados na plateia, eles começam a atuação lá na plateia, então acabou aquela coisa assim, ator no palco, plateia sentadinha. Então, tem muitas peças de teatro que são em pé, que você vai seguindo a trupe, tá? Então, essa é a quarta parede, a parede invisível. Eu trouxe para vocês, turma, uma peça, não é assim, é um circo contemporâneo. Então, eu quero que vocês observem os elementos. Vamos ver se é parecido com elementos que tem normalmente. Que elementos que são, onde que é feito, onde está sendo feito essas apresentações, como que elas estão sendo feitas, para depois a gente conversar. Para a gente começar a notar o que pode ser o contemporâneo.
Turma, espero que vocês tenham conseguido verificar nesse trechinho alguns elementos contemporâneos para depois a gente conversar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns grupos de teatro em São Paulo, no Brasil e no mundo que trabalham com essa contemporaneidade. Vamos lá, o Teatro de Vertigem. E aí está na hora da gente anotar, né, o nome do grupo para depois a gente poder ver na internet, ver no YouTube as peças, porque como eu sempre falo para vocês, nem tudo eu consigo trazer aqui, às vezes por questões de direito autorais. Então, às vezes é legal a gente procurar, uma hora que tiver um tempinho, as peças desses grupos. Vamos lá, o Teatro de Vertigem teve início em 1991. O grupo realizou pesquisas e experimentações ligadas ao movimento expressivo do ator. O Teatro de Vertigem se utiliza do espaço de forma diferente, juntando espaços cênicos inusitados e dramatizações teatrais que aproximam o espectador da sua vida cotidiana. Por exemplo, uma igreja, um hospital, um antigo presídio e até mesmo o Rio Tietê já serviram de palco para as montagens dos espetáculos. O primeiro espetáculo da companhia chamava-se O Paraíso Perdido. Foi resultado de um ano de pesquisa e estreou na Igreja Santa Efigênia, em São Paulo, bem na frente da igreja. Tá? Mais um espetáculo que estreou em um lugar incomum do grupo Teatro de Vertigem foi o episódio bíblico O Livro de Jó. Foi feito num hospital, numa ala do hospital que estava meio abandonado, no Hospital Humberto Primo, que também foi em São Paulo. Então é um grupo que trabalha especificamente em São Paulo. Mais um espetáculo deles, num local diferenciado, foi o Apocalipse 1.11. Estreou oficialmente no dia 14 de janeiro de 2000 e foi montado no antigo presídio do Hipódromo, em São Paulo. Essa peça eu fui assistir, era bem interessante, você ia seguindo os atores nos corredores do presídio, tá? Era um presídio que já não funcionava mais, e acompanhando, entrando em cela, entrando em corredor, bem diferente mesmo. O Teatro de Vertigem já utilizou até o Rio Tietê para a montagem do espetáculo BR3, que ele estreou em fevereiro de 2006. Eles faziam uma peça de teatro em cima de um barco no Rio Tietê mesmo, tá? Então, quem tiver interesse, depois procura na internet, no YouTube, tem as peças para vocês verem os locais diferentes que eram. Vamos lá, mais um grupo bacana. Esse é um grupo chamado Grupo Quintal. A Companhia do Quintal surgiu em 2002 e é formado por 16 integrantes, dedicando-se à pesquisa das técnicas da improvisação e do palhaço. É uma das únicas do mundo a combinar as linguagens do palhaço e do improviso. O espetáculo Jogando no Quintal encena uma partida de futebol com jogador, juiz, bandeirinha, tem até grama sintética. Só que em vez de atletas, são os palhaços que fazem o show do improviso. Vale a pena também a gente procurar na internet, eu assisti algumas peças, é bem engraçado, você dá bastante risada. Então vamos lá. Grupo Quintal, a peça interativa onde quem define as regras do jogo é o público. Então, falando daquela quarta parede, lembra? Quem tem o papel fundamental no espetáculo? Eles não ficam só como plateia. O espectador escolhe os temas que vão ser apresentados. Uma pessoa é sempre selecionada para marcar a pontuação do jogo e as outras duas para serem capitães do time. É muito bacana, turma. Então, eu trouxe 3 nomes de peças que vocês podem procurar aqui. Um é o Jogando no Quintal, se vocês colocarem no YouTube já aparece. O Maestrino, A Rainha Procura, que é uma peça infantil muito legal, e o Mágico de Nós. Então, anotem para poder assistir depois. Mais um grupo teatral que trabalha com teatro contemporâneo é o Grupo Galpão, criado em 1982 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É formado por 12 atores e tem sempre diretores convidados. Sua origem está ligada à tradição do teatro popular e o teatro de rua. O grupo desenvolve um teatro que pesquisa peças que apresentam fácil comunicação com o público. É aquilo que eu comentei com vocês logo no início. Peças que falam do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, quando você vê a peça, você se identifica na hora. O grupo procura dialogar com o popular, a tradição e também com o teatro de rua. O universal, o regional brasileiro, sempre aliou sua prática de teatro com um teatro que dialoga sobre a ética do ator e do teatro no universo social e cultural. 3 peças para a gente anotar, poder assistir depois. Os Gigantes da Montanha, Tio Vânia e Tio, a saga de um herói torto. Do Grupo Galpão, turma, eu consegui trazer um trechinho de uma peça que foi encenado na rua. Observem o cenário, observem os figurinos, para depois a gente conversar.
per guardare intorno a me. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, come amori appena nati, come amori già finiti, con la gioia e con dolore della gente come me. Oh mondo, non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno non ho più pensato a te. Está tudo aqui, o sonho, a música, o amor, a oração, todo o infinito que há nos homens. Nada disso! Os fundamentos, felizmente. E à frente de todos, aqui está o senhor Conde. Bem-vindo, senhor Conde! Cromo tem razão. A vida negada ao poeta, tive que dedicar a sua obra. Silêncio, fantasmada! Que coisa! Vocês nunca viram teatro de rua, não, hein? Isso aí, turma, um pedacinho do Grupo Galpão para a gente assistir, mas querendo se aprofundar, procurem no YouTube os vídeos. Vamos falar de mais um grupo agora, um grupo internacional. É um grupo argentino, Fuerza Bruta. Criado em 2003 na Argentina, a companhia Fuerza Bruta é conhecida internacionalmente pelo uso de tecnologia e experimentos inovadores. O grupo vai além de um simples espetáculo. É uma exploração dos sentidos, uma explosão de luzes e sons, um grande estímulo a corpos e mentes. Para chegar a isso, Fuerza Bruta usa como experimento da sua atuação música, dança, acrobacias e até uma grande balada, que acontece no final da peça. De estilo experimental, com uma forma contemporânea, inovadora e tecnológica, ali o uso de um enorme espaço cênico, a exploração de diversos elementos da materialidade. Nesse espetáculo, turma, por exemplo, você não senta. Quando você compra o ingresso, eles já avisam para você ir com uma roupa mais esportiva, não tem onde sentar, então a peça acontece toda em pé. Dentro da peça chove, então chove com música, você pode dançar com a água caindo. Eu trouxe um pedacinho para a gente ver e espero que vocês gostem.
O Força Bruta, ele é mais uma experimentação do que, às vezes, uma peça mesmo de teatro, mas ele é bem contemporâneo, vocês podem procurar na internet, tá? Para assistir, tem todas as partes que eu falei. E é um experimento sensório, tem água, tem som, tem várias coisas. Bom, turma, antes da gente, a gente já está quase chegando no final da nossa aula, mas eu vou criar um chat aqui, que eu quero saber, 1 minutinho só de chat. Eu quero saber, de todos os vídeos que a gente assistiu, se vocês conseguirem identificar elementos da contemporaneidade. O que vocês acharam? Quais os elementos que vocês gostaram, acharam diferente? Conta aqui para mim e para a professora Márcia. 1 minuto só. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui, tá? A Luzia citou tecnologia e dança. O Eric citou cenário, o musical e as roupas. O João Pedro citou a dança. Alguns alunos, incluindo a Ellen, citaram a água. A Vitória cita luz e movimento. O Felipe, efeitos de luzes. Vamos lá, vamos ver quem mais aqui. A Ana Júlia cita espontaneidade. A Raíssa, os cenários. A Britney fala que ela é uma atriz, né, também. Parabéns aí, Britney, pelo seu trabalho. O Davi cita as roupas. O Rafael, humor. O Wesley, iluminação. Rafael, cenário, figurinos. A professora Débora, obrigada pela participação, professora, cita as novas tecnologias. Tá? A Emily, cenário, figurinos, música, e os elementos são a atuação na hora de sua própria fala. A Mariana cita os gestos, expressões faciais, cenários e figurinos. O Luiz, cenário, tema, diálogo, personagens, figurinos, espaço, entre outros. O Luiz Guilherme diz que o teatro trabalha muito a música, a dança e a expressão corporal. A Ingrid cita a comédia atual, efeitos de luz e sonoros feitos a partir da tecnologia. E o Leonardo cita que é um teatro com vários elementos do cotidiano, né? A Raíssa ainda cita que é o teatro criativo. Muito bom, turma. Muito bom as interações. Era isso que eu queria saber, se vocês tinham notado as particularidades. Muita gente falou sobre a tecnologia, que é o que o teatro contemporâneo traz, essa questão da tecnologia, criatividade, muito bom. E agora, turma, o nosso desafio. Então, criar um vídeo, uma foto ou um desenho de elementos teatrais com os quais você mais se identificou nessa aula. A gente falou bastante sobre criatividade, eu vi vocês falando muito sobre figurino. E dessa vez, turma, eu coloquei desenho, porque muitos de vocês estavam reclamando, estavam com saudade de desenhar. Então, assim, cada um segundo a sua vontade. Então, quem se sente mais próximo de um desenho, faz um desenho, posta no hashtag EuNoCMSP do Instagram. Quem curte mais fazer um videozinho, tirar uma foto, mexer com tecnologias, faz também, posta pra gente. A gente espera isso a semana inteira, tá, turma? Não precisa ser hoje. A semana inteira eu tô olhando, eu tô compartilhando com vocês, eu tô comentando. É uma forma da gente se aproximar, tá? De a gente se conhecer também, tá certo? Então, nós ficamos aguardando as imagens de vocês. Vamos retomar o que a gente aprendeu hoje, turma? Que nossa aula já está acabando. Vamos lá. Nós conhecemos alguns elementos teatrais contemporâneos, apreciamos alguns vídeos com os elementos teatrais contemporâneos, descobrimos como surgiram o teatro e alguns grupos teatrais contemporâneos no Brasil e no mundo.
Então, turma, agora, além da ferramenta do hashtag, nós temos também aquela ferramenta de avaliação, onde vocês contam pra gente o que vocês acharam da aula que acabaram de assistir. Você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação. Então, você pode dar sugestões, você pode falar o que você gostou, o que você não gostou, se você entendeu, como é que vocês avaliam cada aula da gente. É importante, é outra forma da gente se aproximar, da gente se conhecer melhor, tá? É uma ferramenta importante. Então, nós temos 2 ferramentas para a gente se conhecer agora, que é essa do QR Code e é o Instagram, tá certo? Então, nossa aula chegou ao fim. A gente vai se ver na próxima semana com a habilidade de teatro. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Professora Márcia, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite, professora Fernanda. Obrigada aos professores e alunos que participaram conosco aqui através do chat. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, até turma. mais. A gente se vê na próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.